Oi, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá? Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e comentarem. Se você, assim como eu, tem voltado para a igreja, tem buscado a palavra e não tem intimidade com Deus, venha fazer parte, tá? E vamos aprender juntas. Não sou profissional, não entendo nada, porém, há um tempo já eu venho tentando cada vez mais me conectar com Deus, mas para vocês terem uma ideia, até em questão de oração, eu acabo sendo uma pessoa leiga, que eu já vi tantas pessoas orarem que eu olho e falo, poxa, por que eles conseguem e eu não? E eu dificilmente eu consigo orar como as demais pessoas. Normalmente eu converso mais com Deus, eu tenho diálogos. E se você, assim como eu, tem essa dificuldade, mas tem vontade de se conectar com Deus, venha fazer parte, tá bom? Hoje eu vou estar lendo um pouquinho e tentando, com esse pequeno estudo que vai ser como que eu posso dizer? Tendo esse momento com Deus, tem a palavra certa, só que para vocês verem, me fugiu da cabeça. Eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai estar falando sobre o livro de Gênesis, que como diz, no princípio Deus criou. Que início reconfortante tem no livro sagrado de Deus. Antes de existir qualquer coisa, as estrelas, areias, insetos, moléculas, água, entre qualquer outra coisa, Deus já existia, um ser supremo, um ser sagrado. Deus estava ali. Então Deus veio antes de tudo e de todos, né? E ele criou tudo. E não foi só isso, entendeu, gente? Ele, a cada estágio da sua criação, ao dar os últimos retoques, se afastava um pouco, admirava tudo e dizia: era bom. Mas depois de ter feito o mundo, Deus acrescentou mais um tipo de ser. Dessa vez, reclinou-se até o pó com suas próprias mãos e deu a forma a um corpo. Então o Criador fez algo que não fizera nenhuma outra criatura. Soprou naquele corpo seu próprio fôlego, o sopro de Deus, o sopro da vida. O que o Senhor recebeu de volta ao rosto foi o sopro de uma pessoa, um ser humano com uma alma que podia conhecer a Deus. Então, para a gente ver como que Deus é maravilhoso, no que nada existia, Ele foi criando a terra, o céu, o ar, as moléculas, os insetos, as árvores, a água, e assim foi. E ao pegar aquele pequeno pó, moldar com um formato de um ser humano e após apenas soprar e ali colocar vida, o quão mágico a gente pode perceber isso, entendeu, gente? E saber que através disso a gente pode buscar cada vez mais conhecer o Senhor, buscar conhecer Deus e ter fé, entendeu? Acima de tudo. Mas sabe o que é mais engraçado? Que não foi só a criação que teve no início de Gênesis. Houve primeiro o pecado, o cuidado com Deus para com as pessoas que deixaram
de ser perfeitas, que por mais que nós pecamos, que houve o pecado lá no início, Deus jamais desistiu de nós. Deus jamais esqueceu nós, entendeu? Depois teve a primeira família, o primeiro homicídio, o luto de uma mãe, e com isso veio o consolo do Senhor por meio do nascimento do seu filho, unigênito. Quando quase todos recusaram a conhecer a Deus, ele deu ao mundo um novo começo através da família de Noé. Gerações mais tarde, Abraão deu o povo e Deus mais uma vez recomeçou o recomeço. Gênesis narra a história da família de Abraão por 4 gerações e vemos nela, através do amor, a inveja, a lealdade, a tentativa de homicídio, a fidelidade, o estupro, a presença contínua de Deus na vida deles. Apesar de tudo isso, Deus se permitiu e se fez presente na vida deles. Então, e isso faz nós ter o seguinte pensamento, que quando pensarmos em duvidar de seu valor, Gênesis, basta ir no livro de Gênesis, porque ali a gente acaba encontrando ajuda para lembrar do cuidado que Deus teve desde lá do início, até com os cuidados da família, de tudo, cada detalhe, porque Deus sempre fez pensando tudo em cada detalhe. Quando lutar com crises na família, a gente também pode ficar maravilhada com a paciência constante de Deus para com as famílias ali retratadas. Quando sentir rebaixada como mulher, você se identificará, a gente se identificará com mulheres desse livro também, ficará admiradas com a força delas. Quando questionar Deus sobre o abandono, e isso eu falo porque assim, eu não sou perfeita e eu erro como ser humano, mas eu sei que Deus existe, mas por vezes eu questionei da existência dele, mesmo sabendo no fundo que Deus existe, sabe? Da presença dele, que ele se faz na minha vida. Penso que ele me abandonou assim. E eu sei que Deus continua ali comigo, entendeu? Provavelmente o Gênesis foi escrito por Moisés durante os 40 anos da peregrinação dos hebreus, por volta de 1446 e 1406 a.C. Antes disso, Gênesis contém a história oral do povo de Deus, contada de pai para filho desde o início dos tempos. Gênesis à primeira vista, olha que bacana em Gênesis à primeira vista. Vamos lá. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já existia. 2. A beleza natural vem de Deus. Deus fez tudo. 3. Por que fazemos coisas erradas onde tudo começou? 4. A primeira família e o primeiro homicídio. 5. Deus usa Noé para dar ao mundo um novo começo. E o mundo responde construindo a Torre de Babel. 6. O Senhor chama Abraão, para reformar um novo povo que pertence a Deus. 7. Abraão e Sara e Isaac, os pais idosos e seu filho. 8. A história de Isaac e Rebeca e de seus filhos gêmeos que viram que eram rivais, Jacó e Esau. 8. Os 12 filhos de Jacó, especialmente José. 10. Mesmo que nossa família
nos maltrate, devemos perdoar, pois Deus pode nos usar, nos transformar o mal em bem. Entendeu, gente? Então, nisso, o que a gente pode parar e refletir? O que eu venho buscado refletir. Por inúmeras vezes eu me sinto abandonada, me sinto esquecida, mas o que me conforta é saber que eu tenho Deus como Pai e meu único amigo, e que eu sei que Ele está ali. Hoje em dia eu tento sempre pensar no seguinte: eu posso não estar entendendo o que está acontecendo e por que Deus vem permitindo tantas e tantas e tantas coisas assim na minha vida. Mas eu sei que lá na frente eu vou entender e eu vou agradecer a Deus, entendeu? E é basicamente isso. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo sobre isso. E eu gostaria de estar deixando isso para vocês, esse pensamento de tipo assim, de quão maravilhoso de fato Deus é e de quão poderoso e de quão sábio, que como Ele do nada criou cada detalhe, pensou em cada detalhe, e por mais que pecamos, por mais que houve inúmeros tipos de pecado, erros e acertos, Ele nunca desistiu de nós, entendeu? E a gente pode, por mais surreal que seja, nós podemos crer nele, porque ele sabe de todas as coisas até mesmo que nós não sabemos, mas que a gente, tendo fé, tendo convicção, a gente também tem Deus mais presente, porque Deus não quer nos machucar, e sim, Ele quer nos aproximar cada vez mais dele. E acho que é isso, gente. Então, é basicamente isso. Eu sei que eu sou muito leiga no assunto, eu sou muito leiga nesse encontro com Deus, com Jesus, mas eu sei que Deus vai me capacitar, vai me melhorar a cada dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo.